Olá, futuro servidor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Estou aqui, eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, também advogado, né? Neste momento para gravar uma aula especial para você, entendeu? Uma aula sobre AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Mais especificamente, eu vou tratar aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. E dentro dessa Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje o assunto é batata. Hoje o assunto é transferências voluntárias. Pessoal, se no final você tiver gostado desse meu trabalho, tá bom? Curta, compartilhe, comente, nos siga aí nas nossas redes sociais, que o professor Ronilson está aqui empenhado com você para fazer de você um campeão aí nesse concurso da PGDF, tá bom? E também no final deste trabalho de hoje, eu vou te falar sobre os nossos dois manuais de questões, um da parte específica e um da parte básica, e também vou falar sobre o nosso intensivo de exercícios aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Galera, vamos lá. Ronilson, então o assunto hoje é transferências voluntárias. Então, se é voluntário, é porque não é o que, pessoal, obrigatório. Aí você pergunta, Ronilson, o que é uma transferência voluntária? É tudo aquilo que não é o que? Obrigatório. Beleza, pessoal? Então tá. Então, pessoal, então já sabemos que não é obrigatório. Um exemplo, lá no órgão, na autarquia que eu trabalho, essa autarquia, ela trata aí dos recursos, das transferências voluntárias para a educação, né, pelo governo federal. O governo federal faz isso tanto para o estado, quanto para a DF, quanto para o município. Dois exemplos aí de transferências voluntárias seria o que? O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar. E tem também outros programas que nós trabalhamos, como por exemplo o PDDE, tá? Então observe que uma coisa, já falamos, se é transferência voluntária é porque não é o que? Obrigatório. E isso aí vai estar esculpido na LRF, no artigo 25. Então hoje vamos tratar do artigo 25, super importante. Esse artigo te dá todo o norte aí sobre transferências voluntárias. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que seria, qual é a definição de transferência voluntária para a LRF? É a entrega de recursos corrente ou de capital a outro ente da federação. Então, é a entrega de recursos corrente ou de capital a outro ente da federação, tá bom? Então, quem que entrega? A União pode entregar a DF, estados e municípios. E os estados poderão entregar aos municípios, tá bom? Por quê? Porque o DF ele não é dividido em municípios. E existe essa vedação na própria Constituição da República Federal do Brasil, tá bom? Então vamos lá. A entrega de recursos, corrente ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. A título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Que não decorra de determinação constitucional. Então, não decorre, não vem de determinação constitucional, não vem de determinação legal, ou seja, não está na lei. E também o que? Não se trata aí dos recursos destinados ao SUS, Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, resumindo, é a entrega de recursos, corrente ou de capital. Ronilson, eu não entendi o que é corrente. Corrente, pessoal, são, por exemplo, recursos para despesas correntes, tá? Esses recursos, eles vêm, por exemplo, dos tributos. E de capital é, por exemplo, relativo a empréstimos, tá bom? Empréstimos é a concessão de empréstimos. Então, isso aí é o que? De capital. Então, essa parte aí, o professor também está trabalhando aí em aulas sobre receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital. Então, não é o nosso caso aqui. O que você não pode esquecer é a entrega de recursos, tanto corrente quanto de capital, a outro ente da federação, tá bom? A título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra, né, de determinação constitucional, legal ou os destinados ao SUS. Então essa aí é a definição de transferências voluntárias. É o próprio caput do artigo 25 da LRF, o qual eu estou tratando agora. Aí, pessoal, vou agora tratar dos próximos aí 3 parágrafos
desse artigo, tá? Aí o primeiro deles vai falar sobre as exigências. Quais são os pré-requisitos, né, para que haja essas transferências voluntárias? O que o ente da federação tem que obedecer? Então, pessoal, as exigências para as transferências voluntárias estão na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que cada ente da federação tem, tá? Todo ano tem uma nova LDO. Uma mesma LDO, ela orienta mais de um exercício financeiro. Isso aí também está lá na aula sobre as leis orçamentárias, tá bom? Então, pessoal, as exigências para a concessão de transferências voluntárias estão na LDO e também estão aqui na LRF, tá bom? Então, quais são as exigências da LRF para a concessão de transferências voluntárias, tá bom? Primeiramente, a existência de dotação específica. Então, se o governo federal não tem recurso para a educação lá no seu orçamento, não vai haver transferências voluntárias, beleza? Então, pessoal, a primeira requisito, primeira exigência na LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é que tem que ter o quê? A existência de dotação específica. A segunda exigência é que tem que ter o quê? Ser observado o que dispõe o inciso 10 do artigo 167 da Constituição de 88. Tá bom? Ronilson, meu filho, fala logo, qual é essa observação? O que eu tenho que observar? O que está lá nesse inciso 10 do artigo 167 da Constituição? Pessoal, esse artigo fala o seguinte, que é vedado, ou seja, é proibido, né? É proibida a transferência de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita orçamentária pelos governos federal e estaduais, entendeu? Para que isso? Para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista pelos estados pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, vamos lá, pessoal. É vedado, é proibido a concessão a transferência voluntária de recursos, tá bom? E a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita. Aí você parou comigo, Rony, o que é antecipação de receita? Nós sabemos que existe fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios e por exemplo, o estado tem que passar recursos a título de alguns tributos, né? Percentuais de alguns tributos para o município, assim como também nós temos a União tendo que passar recursos para estados, tá bom? E município, percentual de tributos para esses entes federados. Então, o que acontece? Existe a previsão de arrecadação pelo ente transferidor de um determinado valor, entendeu? Para aquela entidade, para aquele ente da federação, para aquele município ou para aquele estado, tá bom? E também aquele município em relação ao seu estado. Aí, os entes beneficiários poderão pedir para os entes transferidores, né? No caso, uma antecipação. Agora, essa antecipação de receita orçamentária, pessoal, ela faz parte aí do que nós chamamos de fundo de participação, faz parte daquelas obrigações aí constitucionais, tá bom? Então, eu tenho que passar tantos porcentos para cada ente, a União para Estado, para município, Estado para município. Então, essas transferências são obrigatórias. Então, a antecipação de receita orçamentária está dentro dessas transferências obrigatórias, tá bom? Então, vamos lá. São vedados, né? A transferência voluntária de recursos, ok? E de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita orçamentária pelo governo federal e estadual, para que isso? Para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo, pensionista, tá bom? Pelos estados, DF e município. Então essa é a vedação aí do inciso 10 do artigo 167. Entendeu como é que é, pessoal? Então, quais são as exigências para transferência de recursos? A existência de dotação orçamentária específica,
observância, né, do que está disposto no inciso 10, artigo 167. E aí, pessoal, nós temos também que comprovar pelo ente beneficiário. Então, o ente beneficiário tem que comprovar, tem que fazer 4 comprovações, tá bom? Primeira delas é que se ache em dia com o pagamento, né, com os pagamentos de tributos, de empréstimos, entendeu? Financiamentos ao ente transferidor, bem como no que se refere à prestação de contas dos recursos. Então tá. Então, comprovação. São 4 comprovações. A primeira delas é que está em dia com o pagamento de quê? De tributos, pagamento de empréstimos, financiamentos ao ente transferidor. E, inclusive, está em dia com a prestação de contas de recursos recebidos anteriormente. O segundo que nós chamamos de a segunda comprovação é comprovar que cumpriu os limites constitucionais, né? Os limites constitucionais relativos à educação e à saúde. Então, existe na Constituição determinados limites que o ente federado tem que cumprir no que tange a investimento com educação e saúde. Então, para a transferência voluntária, tem que haver o quê? A comprovação de que cumpriu esses limites constitucionais com saúde e com educação. Aí nós temos também, pessoal, uma outra comprovação. Comprovação, né, que observou os limites da dívida consolidada, mobiliária, operações de créditos, inclusive por antecipação de receita orçamentária, tá bom? De inscrição em registro a pagar e de despesas total com pessoal. Então vamos lá, pessoal, recapitulando. Nós temos que ter o quê? Comprovação, comprovação, 4 comprovantes, entendeu? Nós temos que comprovar, já falei primeiramente, de que está em dia, né, com tributos, financiamentos, empréstimos. Falei que tem que estar em dia, que tem que comprovar que cumpriu os limites constitucionais relativos a investimentos com educação e saúde. Agora eu quero comprovar que a pessoa observou os limites, né, de endividamento, de dívida mobiliária, dívida consolidada. Ruim, o que é dívida consolidada? É a mesma dívida fundada, relativa a contratos, tá bom? De curto ou longo prazo. O que é dívida mobiliária? É relativo aos títulos emitidos aí pelo Tesouro e pelo Banco Central, tá bom? Então isso aí é a dívida mobiliária. Relativo também o que? A empréstimo, inclusive por antecipação de receita orçamentária, inscrição em registro a pagar. Nós sabemos que quando a pessoa não consegue pagar, existe a questão dos restos a pagar, que são inscritos no final de cada exercício financeiro, né? Daquelas dívidas que não deu para ser liquidadas ou não liquidadas no tempo correto, tá bom? E também cada ente federado tem que cumprir também limites no que se refere à dívida com pessoal, tá bom? Isso tudo aí também tá na LRF. Beleza, pessoal? Então, eu falei que o ente federado tem que comprovar que ele cumpriu 4 limites, tá bom? Foi um pouco longo isso aí, mas eu falei para você. E a outra coisa também, é vedado, é proibido um ente federado pegar o recurso de uma transferência e aplicar em um outro projeto, tá bom? Por exemplo, o FNDE, o órgão com o qual eu trabalho, ele não pode pegar, transferir recursos para a alimentação escolar. A pessoa não poderá usar esse recurso, como já acontece muito, né, para comprar ônibus escolar, para reformar a escola. Porque se fizer isso aí, cometeu o que nós chamamos de irregularidade na aplicação do recurso. Aí terá que ser acionado, terá que haver uma ação de improbidade administrativa por irregularidade na aplicação dos recursos. Beleza? Não poderá pegar o dinheiro de um programa para um outro programa, tá bom? E uma outra coisa, pessoal, para fins da aplicação das sanções, né, de suspensão das transferências voluntárias, entendeu? As pessoas não deverá ser considerado limites, né, que venham eventualmente a ser ultrapassado no que se refere à saúde, educação e assistência social. Saúde, educação e assistência social. São as exceções aí ao que nós chamamos aí dos limites aí para transferências voluntárias de recursos. Beleza, galera? Então tá aí, era isso que eu tinha que falar hoje para você. Muito obrigado aí pela sua atenção, tá? Hoje foi um assunto grande, um assunto extenso, né? Que essas transferências voluntárias, elas abarcam várias definições, conceitos aí de AFO,
e se você não estiver estudando, você fica perdido. Mas assiste de novo, pegue as outras aulas, consulte aí todas essas definições que você vai conseguir, que você vai se dar bem, que você vai passar no concurso. Tá bom, galera? Então eu tenho 2 livros. Um que vem com a parte de arquivologia afro e noções de administração, 500 questões organizadas por mim e pelo professor Álvaro Dias. E tem um outro que eu não tenho aqui para mostrar, que é o de legislação. É toda a legislação e a parte da RID. Também são 500 questões, tá bom? Então cada um desses materiais está R$30. Como você faz para comprar comigo? Pelo WhatsApp, 991990866. DDD 61 991 990866. E detalhe, para você se dar bem no concurso, você tem que exercitar. Além de comprar material, se você puder fazer, eu acho que vai poder, o nosso curso de exercício vai começar domingo agora. São 4 encontros, são 4 aulas de exercício, pessoal, manhã e tarde. Olha, são 8 aulas em 4 domingos. Começando agora, pegando toda a parte básica e toda a parte específica para apoio administrativo. Você quer saber o valor desse investimento aí para tornar você um campeão? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 991990866. Galera, muito obrigado, valeu, te aguardo aí no próximo vídeo. Tchau!